Olá pessoal, dando continuidade no nosso grupo de estudo, falar sobre a Lei 10.741 de 2003, que é ali o Estatuto da Pessoa Idosa. Não uso mais a expressão Estatuto do Idoso, agora da Pessoa Idosa. O artigo 1º vai destacar quem é a pessoa idosa. É a pessoa idosa igual ou superior a 60 anos. Primeira coisa a gravar então é esse número, igual ou a 60 anos, superior a 60 anos. O artigo 2º vai destacar que a pessoa idosa ela tem direitos fundamentais inerentes a pessoas humanas, sem prejuízo à proteção integral. Primeira coisa a lembrar é a questão da proteção integral. Vimos muito essa palavra lá no ECA, né? Essa proteção preserva o quê? A sua saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, condições de liberdade e dignidade. Não só para preservar, como também aperfeiçoar. O artigo 3º vai destacar que é a obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público, família, Estado e sociedade, né? Assegurar as prioridades de direito ao quê? A saúde, alimentação, a vida, a educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Ainda dentro do campo das prioridades, a gente sabe que o idoso tem a preferência, atendimento preferencial. A gente vê muito isso nos caixas, no mercado, tem sempre aqueles caixas específicos para o idoso, por causa dessa parte aqui das prioridades. Preferência na formulação de políticas públicas, sociais, para fazer o Minha Casa Minha Vida. Preferência ali, sempre para o idoso. Vou falar mais para frente na habitação. Destinação privilegiada de recursos. Vai fazer, por exemplo, ali aquela academia ao ar livre. Priorização do atendimento de pessoa idosa por sua família, ou ali o caso, se for um asilo, então, uma preferência sempre no seio familiar, ou em caso, se não tiver condições, né, o atendimento ser uma entidade asilar. Capacitação de recursos humanos, né, de pessoas para saber tratar com os idosos, as empresas, fazer curso de formação. Tem empresas que lidam muito com o idoso, tem que fazer curso, tem que fazer treinamentos, né? Aqui fala garantia de rede de saúde e acesso, prioridade no recebimento da instituição de imposto de renda. Normalmente sai 3 lotes, então os idosos têm que estar ali no primeiro lote. E outro, um número especial que também é bom gravar. Nós temos a pessoa idosa igual ou superior a 60 anos, mas pessoas acima ali de 80 anos têm mais direito ainda, é mais especial ainda, vamos dizer assim, tem mais preferência. Se tiver lá um idoso de 65 anos e tiver um idoso de 80, esse de 80 tem mais preferência ainda. O artigo 4º vai dizer o óbvio, né? Nenhuma pessoa idosa, na verdade, deveria ser pessoa nenhuma, né? Deve ser objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão. E o parágrafo 1º vai dizer que é dever de todos, essa palavra todos você vai ver muito, é dever de todos prevenir qualquer tipo de ameaça ou violação desses direitos à pessoa idosa. O artigo 5º vai dizer também outra coisa óbvia, né? Em caso ali de não cumprimento desses direitos ali, vai ter ali responsabilidade, tanto pessoa física ou jurídica, porventura vier de cumprir. Aí na questão de todos, artigo 6º, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente em caso de ter testemunhado ou tenha conhecimento de algum caso de violência ou contra os direitos dos idosos. O artigo 7º vai destacar ali a questão dos conselhos, que vão zelar pelo cumprimento do direito da pessoa idosa. Tem diversos conselhos aí da educação, cultura, inclusive eu faço parte, de segurança, e tem também aí os conselhos municipais, um deles é o da pessoa, direito da pessoa idosa. Ele que vai ver se o mercado está cumprindo. O conselho é um braço do setor público, né? Ele ajuda o setor público a administrar, propor leis, propor iniciativas. De agora em diante, o Estatuto vai falar de cada direito que você tem lá em cima, do lazer, da educação, do esporte, né? Vai dizer que o primeiro direito é o direito à vida. Então, o artigo 8º vai destacar isso. O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção é um direito social.
O artigo 9º vai destacar a obrigação do Estado, agora ele não cita todos, mas na questão da garantia, a proteção à saúde e à vida, até porque o Estado que tem a polícia, o Estado que tem o SUS, a família ela tem também seu dever, mas aqui uma obrigação do Estado. A família tem dever, é diferente, dever e obrigação. É a obrigação do Estado garantir proteção à vida e à saúde. Aí o artigo, agora do outro direito, fala sobre a liberdade. Aí já é a obrigação de quem? Do Estado, da sociedade, da família, dos três. Garantir o quê? Liberdade de ir e vir, de opinião, crença e culto religioso, prática de esportes, diversão, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política. Então o idoso tem o direito a votar, né? É facultativo em certa idade, mas se quiser votar, ele tem o direito a votar, a também se candidatar, facilidade de buscar refúgio, auxílio e orientação. E esses direitos garantem o quê? A inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. Não só a questão da ameaça física, né? Mas também psíquica e moral, preservando a imagem da pessoa, né? Como a gente viu lá no ECA, a imagem, a identidade, a autonomia, os valores, as ideias, as crenças, os espaços e objetos pessoais. O parágrafo 3º vai destacar isso. É dever de quem? De todos. Os idosos devem zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando ela a salvo de qualquer tratamento ali desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, a gente viu no ECA e que vale para todos mesmo. Se é idoso, se não é idoso, se é mulher, se é homem, se é gay. Isso aqui deve aplicar. Essa regra você vai achar em todas as leis. É impossível você não achar. Dentro da questão da alimentação, que também é um direito, né? O artigo 14, eu acho interessante isso aqui, tá? Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas, compete a quem? Ao setor público o provimento desses alimentos, através da assistência social, através da lei do Bolsa Família, do LOAS e diversas políticas públicas nesse sentido. O artigo 15 agora vai destacar essa questão do direito à saúde, né? A pessoa é segurada, uma ação integral e aonde que é feito pelo SUS. E o que o setor público tem que fazer ali? Cadastramento da população, tem que saber quantas pessoas, tipo o censo, né? Quantas pessoas idosas tem. Eles têm que criar atendimento geriátrico em laboratórios. Ele tem que criar unidades especiais para isso. Ele tem que fazer visita. A gente vê muito isso. As pessoas visitando as pessoas nas casas, né? Seja na casa, ou seja no asilo, ou na casa lá, onde que tiver. Esse artigo aqui destaca isso, que a pessoa tem direito à saúde e acompanhamento, né? Tem direito à reabilitação. Ao artigo, agora o parágrafo 2º vai destacar a gratuidade em remédio, em fornecimento de prótese, ortoses, tratamento em habilitação e reabilitação. Você vai dizer que não pode ter discriminação do idoso no plano de saúde, por uma cobrança diferenciada, só pela razão pela sua idade. Artigo 4º vai destacar o idoso que tem deficiente, vai ter que ter ali, ou deficiente, ou tem a sua limitação incapacitado, ele vai ter direito a um atendimento especializado. O parágrafo 5º vai destacar que uma pessoa idosa, ela está incapacitada de sair, está enferma, e ela vier, porventura, tem que comparecer no fórum, ou na polícia, ou na prefeitura, e isso, quando for de interesse da prefeitura, ela tem que ir, ela não pode ir, esses órgãos vão até ela. Caso for de interesse dela, né, ela tem que ir tal órgão lá, não pode ir, ela pode nomear um procurador. O parágrafo 6º vai destacar esse mesmo atendimento no INSS. A pessoa tem uma perícia, ela não pode ir, o INSS vai ter que ir até ela. O parágrafo 7 reforça aquilo que eu falei em cima lá, da questão da idade, preferencial de 80 anos, né, para cima, tem mais preferência ainda, exceto em caso de emergência, vai para o hospital, chega lá e tem preferência, mas chega alguém em cima de uma urgência e emergência, a urgência e emergência sempre vai ser preferencial. Falando de saúde, a pessoa idosa internada, ela tem direito ao acompanhamento. O hospital que se vira para arrumar um espaço ali, todo idoso, o artigo 16 ali, toda pessoa idosa internada, ela tem direito a um acompanhante. Claro, pago por ela, né? Não vai fornecer. Mas se a pessoa está internada lá, meu pai está internado, 65 anos, ele tem direito ao acompanhamento, eu posso ficar com ele lá o tempo necessário. O artigo 17 vai destacar que a pessoa idosa que esteja nas suas condições, faculdades mentais asseguradas, ela vai poder optar pelo tratamento de saúde, né? Ela tem poder de escolha, né? Por acaso ela não tiver, aí vai ter que ser um dos seus familiares
ou ali um curador, alguém que responda por ela. E em caso não tenha ninguém, um médico pode agir assim, fazendo um tratamento, mas desde que ele comunique ali no Ministério Público. Então o idoso ele sempre vai ter ali, você não pode chegar a fazer qualquer coisa com o idoso, qualquer tipo de exame, qualquer tipo de tratamento, sem que ele concorde ou não. E caso ele não tenha condições, tem que arrumar pessoas que concordem. O médico não pode sair dando laudo aí, forçando as pessoas a fazer o que quiser. O artigo 18 tem uma palavrinha que eu acho interessante ali, que as instituições de saúde devem atender critérios mínimos. Essa palavra mínima vimos lá na LDB, se eu não me engano, e vamos ver outros lugares. Quando a gente fala critérios mínimos, a pessoa vê ali, tenta achar uma pegadinha, a palavra mínimo está errado, tem que ser máximo. Não, mínimo é o seguinte, a pessoa tem que ter um mínimo necessário. Você vai no hospital, no mínimo tem que ter um atendimento. Atendimento tem que ter um médico, você não pode chegar lá, pode haver no teu medicamento ou no teu tratamento, mas o atendimento tem que ter. Então, esse é o mínimo necessário. E esse atendimento tem que ser especializado. Então, aqui vai propor treinamento, capacitação das pessoas que estão ali para poder receber o idoso, para saber, sabe que a pessoa tem dificuldade de ouvir, tem que falar um pouco mais próximo do ouvido, um pouco mais alto, tem dificuldade para caminhar, tem que ter paciência. Então, isso aqui é o mínimo que as instituições que prestam atendimento à saúde devem ter. O artigo 19 vai dizer, e não cumprindo ali toda a violência praticada contra os idosos, vai ter que acionar ali a autoridade policial, a PM, o Ministério Público e o Conselho Municipal, ou estadual, nacional. Agora vai falar de educação, agora é o ponto-chave, a gente vai fazer própria educação, se for cair alguma coisa, acredito que vai cair nesse sentido, então presta atenção daqui para frente. Artigo 20, a pessoa idosa tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversão, espetáculos e diversos outros tipos de serviços nesse sentido. O artigo 21, o poder público criará oportunidade de acesso à pessoa idosa à educação, adequando-se a metodologia, currículos e materiais didáticos e programas educacionais a esse fim. Então, nós temos aí o EJA, quarto período agora, a gente vai ver sobre isso. Então, não basta fornecer, você tem que fornecer, mas dentro do material didático, a letra vai ser maior, não bota aquela letrinha pequenininha. A avaliação vai ser diferente, a metodologia vai ser diferente, os horários serão diferentes, graças a esse artigo 21. O artigo 22 vai dizer que os currículos mínimos, a palavra mínimo de novo aí, os currículos dos diversos ensinos formais deverão estar inseridos, falando sobre o processo de envelhecimento, respeito e valorização dos idosos, aqui que a gente chama de currículo transversal, né? Você deve ser, além de ensinar o português, a matemática, a química, a física, você deve também tratar do meio ambiente, tratar da questão idosa, questão do preconceito, do racismo. Então, aqui está garantindo aqui que os currículos devem ter, constar conteúdos voltados para o respeito e valorização da pessoa idosa. O artigo 23 vai destacar a questão do lazer, onde que o idoso, a pessoa idosa, tem direito a desconto de até 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos. O artigo 24 vai dizer que os meios de comunicação manterão espaços e horários especiais para as pessoas idosas. Como com a criança, que de manhã a Globo passa desenho, outro passa alguma coisinha, e também deve ter para a questão idosa. A gente vê muito questão de culinária, por acaso, né? Um jornal, nesse sentido. Por causa do artigo 24, deve olhar na sua programação um olhar especial para a pessoa idosa. Artigo 25. A instituição de educação superior ofertarão pessoas idosas educação ao longo da vida, curso e programação de extensão, seja presenciais ou físico. Então, a pessoa idosa tem direito a estudar qualquer idade, né? Porque não estudou, acabou o prazo, a pessoa está idosa, já aposentada, não, tem direito a estudar e cabe ao setor público se adequar a ela. Curiosamente, após a educação, agora o Estatuto vai falar de profissionalização do trabalho. Não sei porquê, toda vez que você fala educação, logo em seguida vem trabalho, né? Está lá na LDB, está lá na Constituição, papel da educação, valorização para o mercado, preparação para o mercado de trabalho. Não ficaria diferente aqui. Então, aqui está dizendo o artigo 26, reforçando que a pessoa idosa tem direito ao exercício de atividade profissional, né? Porque ela está aposentada ou está velha, que ela não pode trabalhar. O artigo 27 vai dizer na admissão ou oferecimento de qualquer tipo de trabalho, é vedado a discriminação à pessoa idosa, então você não pode definir
procura-se vaga de pessoa de 20 a 40 anos. Aí você está excluindo o idoso. Você não pode fazer isso. Você não pode, em momento algum, como fazia, vaga exclusivamente para homens, excluir mulheres. Então, aqui não pode, de forma alguma, ter admissão, discriminação. Você tem que oferecer, procura esse trabalho, não fala nada, aí a pessoa colocou o currículo lá, aí você aceita se quiser. Mas você não pode impedir que a pessoa tenha, no mínimo, condição de deixar o currículo dela, de ir lá oferecer seu trabalho. Então, o artigo 27 é nesse sentido. O parágrafo único do artigo 27 vai reforçar que, em caso de empate no concurso público, o critério de desempate é a idade. Até mesmo para a eleição, se 2 vereadores empatarem, o critério de desempate é o mais velho para prefeito. Tem alguns casos nesse sentido aí. O artigo 28 vai destacar os programas que o poder público vai ter que criar, né? Tanto profissionalizantes para pessoas idosas, preparação para a aposentadoria, que a gente infelizmente não vê, a pessoa tem que se preparar para aposentar, um processo, parece que é fácil, mas não é fácil, né? E estímulo também a empresas privadas para admissão de pessoas idosas. Tem programas para isso, né? Para acertar pessoas idosas. Falando em trabalho, aí chega tão sonhado a aposentadoria. De agora em diante, vamos ver Previdência Social. O artigo 29 vai dizer que os benefícios de aposentadoria e pensão devem preservar o valor real dos salários, né? A pessoa ganha 4 mil, ela tem que aposentar algo próximo disso. Não tem como ela receber um salário mínimo, R$ 1.500. Claro que vai ter as regras, sei lá, os cálculos, que é bom para a gente. Mas a lei garante aqui, artigo 29, tem que ser o mais próximo possível ali do real. O artigo 30 vai destacar que a pessoa que perde a condição de assegurado não garante a aposentadoria, né, porque ela tem 65 anos, ela pode aposentar, ela tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai deu 65 anos e não tinha o tempo mínimo, ele teve que trabalhar um pouco mais ou pagar um pouco mais para ter direito. Né, porque tem 65 anos que está garantido a aposentadoria. Não, tem outros critérios além disso. O artigo 32 vai dizer que o Dia Mundial do Trabalho é o dia da database do aposentado pensionista. Então, o reajuste dos aposentados vão ocorrer sempre a partir ali do dia 1º de maio, do trabalhador. Agora vamos entrar no direito à assistência social, que vai dizer, o artigo 34 vai reforçar a pessoa idosa, que a partir de 65 anos ela não conseguiu se aposentar, ela não tem meio de promover a sua subsistência. O setor público vai garantir ela, através do LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, um benefício de até um salário mínimo. O artigo 35 vai dizer que todas as entidades de longa permanência, ali, a Casa Lar, outras entidades, devem firmar contrato de prestação com a pessoa idosa, igualzinho no asilo. Se não coloca a pessoa no asilo lá, é assinado um contrato. Inclusive, parte do dinheiro dela, aí vai falar aqui já no parágrafo 2º, vai dizer ali que 70% do dinheiro dessa pessoa vai lá para o asilo. 30% fica numa conta específica para ela. Se porventura ela tem um patrimônio aqui fora, uma casa, ela tem que manter, ou até mesmo se por acaso ela quiser sair de lá, vier sair, ela tem ali um dinheiro guardado, garantido para ela. Então, isso tudo é feito um contrato, e esse é o artigo 35 destaca isso. O artigo 36 vai destacar ali, quando a gente vê o asilo, quando a pessoa quer ou não tem condições, se acaba indo para lá. Mas tem alguns casos aqui que a pessoa ela sofreu uma violência em casa, ela tem que ser obrigada a sair daquela casa ali, ela não está sendo bem tratada. O artigo 36 vai garantir esse acolhimento a essa pessoa em situação de risco social. Falando em casa, agora vamos falar de habitação. Agora que vai garantir ali o artigo 37, que a pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da sua família, sem preferência à família ou a família substituta, né? O artigo 38 vai falar que os programas habitacionais, eu falei lá no começo eles vão garantir políticas públicas para esses idosos, garantindo 3% daquelas quantidade de casas que foram feitas. Então, tem 1.000 casas, 3% tem que ser garantido ali para idosos. E essas casas, ela vai ter que respeitar ali, tem que ter implantação de equipamentos urbanos comunitários para a pessoa idosa, né? Tem que ter eliminação de barreiras, não pode ser uma casa igual às outras. Ela tem que ter o banheiro, por exemplo, tem que ter aquele apoio para a pessoa poder tomar um banho, um assento, ou ir no banheiro. As portas têm que ser mais largas, não pode ter degraus. Então, uma série de critérios
que esse artigo 38 vai dizer, e também questão também de financiamento, tem que ser compatível. Você não pode pegar a grana, a aposentadoria todinha da pessoa, deixando ela sem nada. Agora vai entrar a questão dos transportes. Como a gente sabe, o artigo 39, a partir de 65 anos, o transporte público ele é gratuito. E aquele transporte, por exemplo, interestadual, ele é garantido 2 vagas pelo menos em cada ônibus. Inclusive meu pai viaja de graça, é gratuito. E porventura essas 2 vagas vierem estar completas, né? Já tiveram pessoas ali, a pessoa idosa vai ter direito a outras vagas no ônibus, pagando apenas 50%. Ainda dentro da questão do transporte público, 10% das vagas do ônibus, por exemplo, tem que ser destinadas a pessoa idosa. Então, o ônibus tem 40 vagas, 4 vagas tem que ser aqueles famosos de banquinhos que a gente vê vermelhinho ou marcado, de preferência. Claro que o idoso tem preferência em todos os bancos, mas aquele ali é exclusivamente para eles. A pessoa tem um carro, tem a moto, deve garantir 5% das vagas, chega no mercado, no shopping ou qualquer lugar, tem garantido para as pessoas idosas. A gente vê muito aquelas plaquinhas ali, e essas vagas tem que estar próximas do embarque e desembarque. Você vê que ela é sempre próxima ali da entrada e saída, não pode botar lá no final de tudo não, tem que estar sempre próximo ali, que facilite a pessoa embarcar e desembarcar. E agora, daqui de diante, eu já vou falar um pouco menos, que já vai falar de medidas de proteção, aí, com algumas as coisas óbvias, né? A omissão e a ação contra o idoso, vai falar das penalidades, né? E aí vai entrar o Ministério Público, vai entrar aqui um monte de órgãos. E eu agora daqui para frente não vou falar não, para não ficar alongado muito isso aqui. Eu acho que já fez um resumo que dá para a gente fazer uma boa prova, se a gente decorar, lembrar uns critérios mínimos, e agora é fazer exercício, ficar vendo esse vídeo, revendo até a prova. Valeu então!